Fala galera, nossa segunda videoaula então vai ser continuando o raciocínio, né, daquela última coisa que nós vimos, trabalho da força elétrica. O nosso objetivo então, central, era fazer o quê? Associar a ideia de energia potencial gravitacional com energia potencial elétrica. E depois de energia potencial elétrica, potencial elétrico. E a partir de potencial elétrico, DDP, tensão, voltagem, que é a diferença de potencial elétrico, pessoal. Que é o assunto que a gente começa a trabalhar melhor a partir de agora. Bem, gente, continuando o raciocínio, então, DDP, diferença de potencial, também chamado de potencial elétrico. Nós associamos a cada ponto um potencial, que nada mais é que a energia por unidade de carga. Essa situação, então, pode ser trabalhada de uma forma um pouquinho mais elaborada. Vamos lá. DDP entre dois pontos era a diferença de potencial entre um ponto A e um ponto B. Lembrando então que quanto menor a distância do ponto à carga geradora, maior o seu potencial elétrico. Já quanto maior a distância, o ponto B, gente, ó, quanto maior a distância, menor o potencial então. Uma carga ao se deslocar do ponto A ao ponto B ou do ponto B ao ponto A, lembra que depende do sinal da carga de prova postada aqui? Se for uma carga positiva, ela se deslocará do maior potencial para o menor potencial. Já se for uma carga negativa, o contrário, né? De menor potencial para maior potencial. Mas essa carga pode ir de um ponto ao outro por N caminhos. Como eu fiz em três situações aqui, em três desenhos. Ó, ele pode seguir este caminho aqui, pode seguir este caminho ou pode seguir esse outro caminho aqui, ó. Independente do caminho, o trabalho é o mesmo, pessoal. Então, independente dos três caminhos que eu fiz desenhado aqui, o trabalho devido à força elétrica é o mesmo. Por quê? A força elétrica é uma força conservativa. Assim como força-peso e força elástica, a força elétrica também é uma força conservativa. É uma força que o trabalho gerado por ela independe da forma da trajetória. Então, para se deslocar de um ponto A a um ponto B ou vice-versa, independente do caminho percorrido pela carga elétrica, o trabalho é o mesmo. Então, olha só agora. Nós temos três cargas geradoras, pessoal. Três cargas geradoras. E essas cargas estão a distâncias diferentes de um ponto P. Cada uma dessas cargas gera uma energia potencial em um ponto. Então, essa carga positiva, que está a uma distância D1, gera um potencial, uma energia potencial no ponto B. Assim como nesse ponto P temos um potencial devido a essa carga Q1 nesse ponto. A carga Q2 está a uma distância D2. Então ela gera uma outra energia potencial nesse ponto P. Assim, análogo à carga 3. Está a uma distância D3, gera uma outra energia então. E como nós acharemos tanto a energia potencial devido a essas três cargas, ou o potencial devido a essas três cargas? É uma soma algébrica, pessoal. A energia potencial no ponto P é a energia potencial da carga Q1 e da carga de prova colocada em P, mais a energia potencial da carga 2 sobre uma carga de prova colocada nesse mesmo ponto P, e a energia potencial dessa carga Q3 uma carga de prova colocada aqui no ponto P. Lembra que o sinal das cargas geradoras e das cargas de prova devem ser considerados nessa situação. Já o potencial, devido a cada uma dessas cargas, pessoal, está só relacionado a essas distâncias. Mas a soma algébrica é análogo do que nós fizemos a energia potencial.
Então, essa carga positiva gera um potencial positivo no ponto P. Essa carga negativa gera um potencial negativo nesse ponto P. E essa carga positiva é um outro potencial. Então, o potencial nesse ponto P é a soma do potencial positivo da carga Q1 mais o positivo da carga Q3 mais menos o potencial da carga 2, que é uma carga negativa. Então aqui a gente vai somar o potencial das três, mas se a carga geradora for negativa, o sinal dela deve ser colocado então, pessoal. E aqui uma coisa muito cobrada em vestibulares, pessoal. Campo elétrico uniforme. O que seria o campo elétrico uniforme, pessoal? Nós temos duas placas aí. Essas placas possuem potenciais diferentes. Reparem que uma está carregada positivamente e a outra está carregada negativamente. O potencial da carga A é maior que o potencial da carga B, porque a carga A é positiva, a placa A está carregada positiva e a placa B carregada negativa. Então, o vetor campo elétrico, as linhas de força, saem do ponto A, da placa A, e chegam ao ponto B. Qual é a definição de campo elétrico uniforme, gente? Em todos os pontos entre a placa, o vetor campo elétrico tem o mesmo valor. Essa é a principal característica de um campo elétrico uniforme, como o próprio nome já diz. O campo elétrico em qualquer ponto entre as placas é o mesmo. O campo elétrico entre qualquer ponto entre as placas é o mesmo. Então, essa diferença de potencial, o que eu já havia dito para vocês lá, né? Que o produto, na aula passada, que o produto entre o campo elétrico e a distância era o DDP, aqui nós temos a aplicação disso, gente. Só pode ser usada essa expressão em campo elétrico uniforme, onde as linhas de força estão igualmente espaçadas. Olha aqui, gente. As linhas de força estão igualmente espaçadas e uma superfície equipotencial seria tracejada da seguinte forma, ó, de acordo com o cursor aqui, ó. Lembra que superfície equipotencial é sempre perpendicular ao vetor força elétrica? Ao vetor campo elétrico, perdão, pessoal? Então, as linhas de força são sempre desenhadas perpendicularmente aqui. E aqui a gente encerra a nossa primeira parte, o nosso capítulo 3, então, pessoal, da nossa apostila. E agora a gente fica com exercícios de aplicação aí. Vamos lá então, pessoal. Começamos a resolver os exercícios, pessoal, da página 33, o exercício 4, referente ao assunto nosso trabalhado até então. O exercício diz que o esquema a seguir representa um campo elétrico uniforme E, no qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Então, vamos fazer o desenho de acordo com o enunciado do exercício. O vetor campo elétrico na horizontal, as linhas de força igualmente espaçadas. Então, esse aqui vai ser o desenho que representa as linhas de campo elétrico. E a sua superfície equipotencial, ó, lembra, gente, sempre perpendicular às linhas do vetor campo elétrico. Então, aqui nós temos um potencial elétrico, aqui nós temos outro potencial elétrico, e essas superfícies equipotenciais sempre perpendiculares ao vetor campo elétrico. Então, essas linhas tracejadas representam, então, a minha superfície equipotencial. O exercício dá 2 pontos. Um ponto A, um pouquinho acima aqui, onde o seu potencial é numericamente igual a 100 volts. E um ponto B, um pouquinho abaixo aqui, onde o potencial no ponto B corresponde a 20 volts. Uma carga pontiforme, uma carga elétrica pontiforme tem intensidade. Então, aqui nós temos o valor da carga que ele vai transportar de um ponto ao outro. O valor da carga é de 400
microcoulomb. Lembra que o micro, pessoal, é um submúltiplo matemático, é uma potência de 10, né? 10 a menos 6 coulomb. Colocada no ponto A, passa pelo ponto B logo há algum tempo. Então vamos pensar um pouquinho sobre o exercício. Nós sabemos que se o campo elétrico vai da esquerda para a direita, aqui estão postadas as cargas positivas, porque as linhas de campo elétrico saem da positiva e entram nas negativas. Uma carga positiva postada na superfície equipotencial no ponto A sai do maior potencial e vai até o menor potencial. Já se fosse carga elétrica negativa, a movimentação ia ser diferente, né? Então eu tenho que o deslocamento meu aqui é desse ponto A ao ponto B, por ser uma carga positiva. Caso contrário, uma carga negativa sairia do ponto B e iria para o ponto A, situação inversa. Então ela é colocada no ponto A e a partir de um certo tempo vai no ponto B. Ele quer saber, a pergunta do cara, qual é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga do ponto A ao ponto B. Ele quer essa resposta em micro 10 a menos 3 joule, pessoal. Bem, as expressões nossas que relacionam o trabalho são quais? Força elétrica vezes o deslocamento. Lembra que força elétrica ainda pode ser substituída pelo produto entre a carga de prova e o vetor campo elétrico. Então, nós temos essas expressões aqui que podem ser fornecidas. Mas também temos, vezes, o deslocamento. Mas ainda temos que, devido ao campo elétrico ser um campo elétrico uniforme, o produto E, campo elétrico, e D, deslocamento, pode também ser expresso como DDP, tensão, diferença de potencial. Então, aqui nós fizemos, de lugar de força elétrica, nós trocamos por carga vezes o campo. E no lugar de E vezes D, campo elétrico vezes deslocamento, trocamos por U, diferença de potencial entre os pontos A e B. Daqui em diante, então, a gente só vai aplicar na equação, pessoal. Nosso trabalho vai ser correspondente à carga que o exercício deu, 400 micro 10 a menos 6, e a DDP nossa, que é dada pela diferença de potencial entre os dois pontos. Temos que o potencial de A vale 100 volts, menos o potencial de B, que vale 20 volts. Sendo assim, o nosso trabalho vai ser 400 vezes 10 a menos 6, pode ser 4 vezes 10, estou um número grande, vou transformar ele em um número pequeno, eu vou pagar o que eu devo. Ficamos com menos 4, 2 zeros. Rodei a vírgula para a esquerda, o nosso expoente, então, ficou maior, né? Aumentou o expoente, porque menos 4 é maior que menos 6. 100 menos 20, 80. Então, ficamos que o trabalho, então, devido a essa DDP, 4 vezes 8, 32, né? Como é vezes 80, 320. Vezes o 10 a menos 4. Ele quer a resposta em 10 a menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número aqui, esse expoente, em 10 a menos 3. Como fazer isso? Rodando a vírgula desse ponto até esse aqui. 32 vezes 10 a menos 3 joules. Então, a resposta, ele quer em termos de 10 a menos 3, logo, a resposta corresponde a 32 joules, pessoal. Então, tá aí a resposta do nosso exercício 4 da página 33. Um outro exercício que eu também gostaria de fazer com vocês é o exercício 12, gente, da página 35.
O exercício 12 da página 35. Então, vamos passar aqui, fazer uma nova situação. Exercício 12, página 35. Agora a situação que ele faz é colocar as placas na horizontal. Então, reparem bem no desenho ali das placas. A placa superior é carregada com uma carga de sinal positivo. E a placa inferior é carregada com cargas de sinais negativos. E vamos ler o enunciado do exercício, então. A figura a seguir representa uma vista lateral de duas placas metálicas quadradas, que têm um ambiente desumidificado. Foram eletrizadas cargas de mesmo valor e de sinais contrários. Então, de novo, gente, em um ambiente desumidificado foram eletrizadas com cargas de mesmo valor e sinais contrários. Uma placa positiva e outra placa negativa. As placas estão separadas por uma distância. A distância entre essas duas placas, então, é correspondente a 0,02 metros. É a distância que essas placas estão. É importante que o campo elétrico uniforme, gente, tenha a seguinte relação. As placas são infinitamente maiores, o tamanho das placas são infinitamente maiores do que as distâncias que essas placas se encontram uma da outra, tá? E isso garante que o nosso campo elétrico é uniforme também. Se lembra que as linhas de vetor campo elétrico, as superfícies, o vetor campo elétrico é igual em todos os pontos entre as placas. Saem da carga positiva as linhas de força e adentram, então, nas cargas negativas. Esse, então, o vetor campo elétrico. Nós temos, então, que a superfície equipotencial entre essas duas placas sempre são perpendiculares com as linhas de força, sempre formam 90 graus. Independente da configuração, tá, gente? A superfície equipotencial sempre forma 90 graus com as linhas de força. Então, nós temos a situação que é o seguinte, que se segue. Dessa forma, a região entre as placas existe um campo elétrico praticamente uniforme, cuja intensidade, então ele deu aqui a intensidade do campo elétrico, vale 5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. E continuando, para se transferir uma carga elétrica positiva da placa negativa carregada para outra, então vamos ler de novo isso aqui, gente. Para se transferir uma carga elétrica positiva da placa negativa carregada para outra, é necessário que eu trabalhe contra o campo elétrico. Então, eu vou ter uma carga positiva, que agora um agente externo vai ter que aplicar uma força aqui, pessoal. Agora é um agente externo, porque cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então, para que faça da carga sair desse ponto e chegar, é uma força devido a um agente externo. Nós vamos ter aí um trabalho negativo, não é isso, pessoal? Mas de que maneira ele pede isso? Esse trabalho é em função da diferença de potencial existente entre as placas. Quais são, respectivamente, os valores aproximados da DDP entre as placas e o trabalho necessário para transferir a carga elétrica? Então, duas coisas ele pede nesse mesmo exercício. Primeiro, qual é a DDP? E segundo, qual é o trabalho, pessoal? São essas duas coisas que ele pede aí. Sobre uma carga de prova de
3 vezes 10 a menos 3 coulomb, 3 milicoulomb, da placa negativa para a placa positiva. Bem, primeiro vamos na diferença de potencial, né? Se é um campo elétrico uniforme, podemos usar a expressão qual, pessoal? Em que o trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial. E também podemos usar U igual ao vetor campo elétrico vezes a distância. Então, através dessas duas equações, a gente acha a resposta do exercício. Bem, primeiro passo ele pediu a DTP, então temos que U é igual ao vetor campo elétrico, 5 vezes 10 a terceira, vezes a distância. Qual que é a distância? Entre as placas, 0,02 metros. Para ficar mais fácil resolver isso aqui, vamos fazer em notação científica, né? 5 vezes 10 a terceira vezes 0,02 nada mais é do que 2 vezes 10, rodei a vírgula, quantas casas, gente? 1, 2. Então ficou menos 2. Um número pequeno, transformar ele ficar grande, eu tenho que pagar de algum jeito. Por isso que o sinal de menos. Sendo assim, temos que o U é igual a multiplicação de base 10, soma os expoentes. 10, 5 vezes 2, 10. Vezes, somando os expoentes, pessoal, 3 mais menos 2, ficamos com 10 elevado a 1. Logo, a nossa DDP corresponde a 100 volts. Essa é a diferença de potencial. Metade do exercício resolvido. O outro, ele pede o trabalho devido a esta força aqui, tá, gente? O trabalho devido a essa força. Então, deixa eu colocar aqui agora. O trabalho aqui é o valor da carga fornecida por ele, vezes a nossa diferença de potencial que nós já encontramos. O trabalho devido a essa força é a carga 3 vezes 10 a menos 3, vezes o U que nós acabamos de achar, que é 100. Logo, trabalho é 10 ao quadrado, né, que é o 100, 3 vezes 10 a menos 3, vezes o 100, que é 10 ao quadrado. Mais uma vez, multiplicação de base 10, a gente soma os expoentes, ficamos que o trabalho é 3 vezes 10, somando menos 3 mais 2, menos 1. Podemos escrever isso como um trabalho igual a 0,3 joules. Pessoal, e assim a gente encerra essas aulas semanais da gente, tá? Uma ótima semana para vocês e aquele abraço, até a próxima.